Chegamos ao último episódio do Handball Magazine desta temporada, com o destaque maior para o Futebol Clube do Porto, que fez a festa de campeão nacional no Funchal, na última jornada do campeonato Placar Handball 1, e ainda para a Juvelis, que bateu a concorrência na liguilha e está de regresso ao campeonato Primeira Divisão Feminina. O convidado da rubrica Time Out é Miguel Neves, lateral português de 22 anos, que passou pelo Gondomar Cultural, Águas Santas e Artística de Avanca, antes de se transferir para o handball norueguês, onde ajudou o Bergen a regressar à divisão de elite daquele país nórdico. Olá, o meu nome é Miguel Neves e esta semana estou no Handball Magazine. Ponto final na edição 22-23 do campeonato Placar Handball 1, com o Futebol Clube do Porto a fazer a festa de campeão nacional, depois de vencer o Marítimo no Funchal na última jornada da prova. Os Dragões terminaram com mais um ponto do que o Sporting e voltaram a festejar a conquista do mais importante troféu interno, com direito a nova participação na Liga dos Campeões do próximo ano. No jogo que deu o título, o Futebol Clube do Porto até passou por dificuldades nos primeiros minutos, tendo estado mesmo a perder por 11-8, mas deu a volta à situação e recolheu aos balneários com 3 golos a maior, ao 15-18. Na segunda metade, os Dragões não mais perderam a dianteira, mas sempre com o Marítimo a manter a distância apertada. E só na reta final é que os comandados de Magnus Andersson conseguiram construir uma vantagem sólida e no final a festa fez-se em tons de azul e branco. Na última ronda decidia-se também o quarto lugar e no frente a frente entre os dois rivais diretos foi o ABC Minho a levar a melhor no terreno do Águas Santas Milanesa. Os minhotos contaram com um forte apoio na deslocação à cidade da Maia e conseguiram agarrar 7 golos à maior ao intervalo, difíceis de reverter para a turma maiata. A vantagem bracarense oscilou na segunda parte, mas não foi perdida. E com esta derradeira vitória, o ABC terminou com mais um ponto do que o Águas Santas, já com as duas equipas a terem garantido presença nas provas europeias do próximo ano. Nos outros jogos, o Sporting, que ainda estava na luta pelo título, venceu o Adamaia, mas não foi suficiente para sair do segundo lugar. O Vitória derrotou o Belenenses, o Futebol Clube de Gaia venceu na recepção ao Póvoa, o Benfica fechou as contas com um triunfo expressivo em casa frente ao Académico de Viseu e a Artística de Avanca derrotou o Ginásio de Santo Tirso. Esta é a classificação final do campeonato Placar Handball 1, que em 23-24 vai contar com a presença do Vitória Sport Clube, campeão nacional da 2ª Divisão. O Futebol Clube do Porto garantiu 75 pontos, mais um do que o Sporting. O Benfica ficou em terceiro com 69 pontos. O ABC Minho em quarto com 58 e o Águas Santas Milanesa com 57. O Belenenses foi sexto com 52 pontos, à frente do Marítimo e do Futebol Clube de Gaia, ambos com 51. O Vitória terminou em nono lugar com 50 pontos e o Póvoa em 10º com 47. Artística de Avanca e Académico de Viseu terão ainda uma última oportunidade de lutar pela manutenção na liguilha, juntamente com o Nazaré Dom Fuas, vice-campeão da 2ª Divisão, enquanto que o Adamaia e o Ginásio de Santo Tirso vão disputar o 2º escalão na próxima temporada. Depois do Clube Jovem Almeida Garrett ter sagrado campeão nacional da 2ª Divisão e de garantir presença no campeonato Primeira Divisão Feminina da próxima época, este fim de semana foi a vez das vice-campeãs do 2º escalão, a Juvelis, garantirem também o bilhete da subida, ao vencer a liguilha de acesso em Coimbra. Em sentido inverso, a Lavário Love Tiles e CS Madeira despedem-se da competição feminina mais importante em Portugal. O desfecho da liguilha foi dramático, com os 3 jogos a terminarem pela diferença de um golo e com as 3 equipas a contabilizarem uma derrota e uma vitória. No último duelo, a Juvelis derrotou o CS Madeira depois de ter perdido com o Alavário Love Tiles e o desempate fez-se através do número de golos marcados no somatório dos 2 jogos. Ora, o melhor registro foi o da Juvelis, que até esteve a perder por 6 golos, mas teve forças para protagonizar uma grande recuperação até ao 29-28 final. No espaço para curiosidades sobre o handball, falamos da Liga dos Campeões Feminina, que há 3 anos seguidos só conhece um vencedor, o Vipers Kristianstad, da Noruega, que fez a sua estreia na prova mais importante da Europa, imagine-se, há apenas 6 temporadas. Uma história de sucesso acompanhada de recordes, como foi o caso da Final Four deste ano. 20.022 pessoas, como nunca antes visto, estiveram presentes em Budapeste para assistir à derradeira fase da Liga dos Campeões. Na final, o Vipers Kristianstad derrotou o FTC Rail Cargo Hungária por 28-24.
Olá, o meu nome é Miguel Neves e esta semana estou no Handball Magazine. Isto começou através do meu primeiro treinador, que futuramente veio a ser parte da direção do clube onde eu joguei mais tarde, que é o André Monteiro. Bem, quando experimentei o handball, é como se costuma dizer, foi amor à primeira vista. Eu gostava, tinha os meus amigos lá, gostava do desporto, também se calhar por ser muito jovem, só queria era começar a correr e adorava o handball. Bem, a partir do momento que tu começas a ver alguns resultados nisso, começas a gostar cada vez mais, e assim foi. Lembro na altura eu não queria sair do Gondomar, não porque não gostava do handball, mas porque tinha lá os meus amigos e era isso que me movia a praticar. Mas depois acabei por fazer 1 ou 2 treinos, consequentemente fazer novos amigos. Foi uma boa mudança, foi capaz de ter sido a melhor mudança que eu fiz em toda a minha carreira até agora. Eu lembro que nessa altura fiz dupla subida de escalão, eu estava nos juvenis e fiz dupla subida para júniores séniores, onde nos júniores o Águas Santas tinha uma equipa com Frade, com Salvieira, com o Ruben Santos, uma equipa fora do normal para uma equipa júnior, sendo que nos séniores tínhamos Pedro Cruz, o Telmo, creio que era o último ano do Telmo Ferreira, o Roque, tínhamos uma equipa fora do normal também, onde basicamente eu estava a jogar com pessoas e com atletas que hoje em dia fizeram uma grande história no handball português. Quando eu comecei a integrar as seleções nacionais, notava alguma diferença entre mim e o resto dos jogadores que tinham bastante tempo de jogo, tanto em júniores como juvenis. Não tinham se calhar um ritmo de treino tão elevado, mas a nível de jogo tinham muito mais tempo de jogo. Eu acabei por ser não emprestado, mas fui a título definitivo para o Avanca, o que me custou muito, porque ao longo destes anos eu desenvolvi um carinho enorme pelo Águas Santas, mas acabei por ter possivelmente até esta época, ou a época passada, a minha melhor época a nível sénior. Tinha 17, 18 anos, jogava 50, 60 minutos por jogo no Avanca. Fizemos uma época muito boa com uma equipa muito jovem, o que me permitiu mais tarde, um ano mais tarde, voltar à equipa que eu tanto queria jogar. Foi a época passada, foi um ano que eu admiro muito. Foi um ano muito, muito bom, não só para a equipa, mas para mim também. Foi um ano onde finalmente consegui assentar na equipa, consegui ter uma época sem muitas lesões, sendo que às vezes quando tenho uma lesão ou outra não é nada de outro mundo, uma recuperação rápida, onde permitiu fazer uma época basicamente completa, onde tínhamos uma equipa muito jovem, uma equipa nova, um treinador novo, exatamente as mesmas ambições. Cheguei aqui à Noruega um bocado de ansiedade, porque vim para ser competitivo, vim para ter muito tempo de jogo e para poder ajudar a equipa a subir à divisão de elite, que é isso que nós queríamos. Muito para além da proposta, quando ouvi aquilo que era desejado pelo clube, aquilo que eles pretendiam de mim, havia aqui uma boa oportunidade de poder integrar uma nova realidade num país que respira e transpira handball. Senti também que precisava desta mudança e foi uma adaptação muito difícil, muito difícil, não só pela língua, pelo país, pelo tempo, basicamente por tudo. Começámos a construir a equipa, muito através de jovens talentos aqui da cidade de Bergen que foram para o clube. Começámos a criar um sistema de jogo muito interessante, sendo que uma semana antes da época começar fizemos um torneio e eu acabo por me lesionar. Os prognósticos que tive foi que era uma época para esquecer, que não tinha completamente hipótese de voltar a jogar esta época, que tinha que ser submetido a cirurgia. Mas passado 2 ou 3 semanas fui fazer novos exames, onde as coisas tinham corrido muito melhor do que aquilo que era expectável e acabei por ter 3 meses e meio de paragem. Então o início da época foi muito difícil para a equipa. Tivemos algumas derrotas que não esperávamos, sendo que no Natal as coisas reagruparam-se e fizemos uma segunda volta quase perfeita. E estar dentro desses 2 portugueses
na divisão de elite, gratificante, e podemos dizer que há um bocado de orgulho nisso, poder representar o nosso país, os nossos familiares, os nossos amigos aqui e mostrar que em Portugal há muita qualidade e eles próprios sabem disso. Seguimos agora, como habitual, até às redes sociais. Tudo empatado no play-off que define o campeão nacional da Hungria. O PIK Szeged de Miguel Martins havia vencido o primeiro jogo frente ao Veszprém, mas perdeu o segundo duelo por 34-27. O derradeiro jogo joga-se esta sexta-feira em Szeged. Em terras germânicas, houve duelo português entre André Gomes, do Melsungen, e Gilberto Duarte, do Göppingen. 23-26 foi o resultado favorável a Gilberto Duarte, que assinou 2 golos, enquanto que André Gomes ficou em branco. A 2 jornadas do fim da Bundesliga, o Melsungen segue na 8ª posição, o Göppingen é 14º. No jogo do título, o Nantes de Alexandre Cavalcanti, Manuel Gaspar e Pedro Portela saiu derrotado na deslocação ao terreno do Paris Saint-Germain por 35-32 e com este desfecho foram os parisienses a festejar a conquista do campeonato francês pela 10ª vez, com ainda uma jornada por disputar. Miguel Espinha e Tiago Rocha despediram-se do Sesson Rennes no último jogo em casa, que terminou com uma derrota frente ao Ivry por 23-30. O pivô luso vai continuar por terras francesas com os cores do Tremblay, enquanto que o futuro de Miguel Espinha passa por regressar à Espanha para se juntar a Joaquim Nazaré e Daniel Neves no Cuenca. O Fuchs Berlin de Anaís Gouveia terminou a temporada na 3ª posição da 2ª Bundesliga, com os mesmos 40 pontos do que o segundo classificado, o Göppingen. A despedida da formação de Berlim foi fora de portas no terreno do Regensburg e terminou com uma vitória por 23-35 com um golo de Anaís Gouveia. O showtime desta semana pertence a Sunniva Andersen, ponta esquerda de 26 anos do Vipers Kristianstad, que assinou esta pintura na final da Liga dos Campeões, que sorriu precisamente às norueguesas. Um golo que vale a pena ver e rever, e é com ele que nos despedimos de mais uma longa temporada. Obrigado a si pela preferência. O Handball Magazine estará de regresso em setembro. Até lá.